Alô, alô. E aí, meu bom, beleza? Então, no episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre. eh, eu vou falar. A sugestão do episódio de hoje foi um ouvinte aí do canal, aí, o senhor Hernani Carreira. Vou botar o print aí na tela aí, tá? Basicamente, a ideia de falar hoje aqui, uma hora, é mais ou menos aí sobre a noção de felicidade, tá? É o seguinte, a, a noção de felicidade, essa coisa toda do que é ser feliz dentro da história da filosofia, isso é algo muito complexo, isso é algo amplamente estudado por muitos autores, né? Então, é muito difícil tu falar sobre isso de um modo geral, né? Então não há um consenso assim muito de um modo geral, mas eu escolhi três autores para falar um pouco, tá? Eu vou falar um pouco sobre aristotelismo, um pouco sobre epicurismo e um pouco sobre os estoicos de um modo geral, tá? Apesar de ser difícil, como eu disse, falar sobre o negócio do modo geral. E é que nem esses dias, né? Tava conversando com um professor meu, né? E ele tava falando com o filho dele, né? Um filho dele é um gurizinho pequeno, acho que deve ter uns 4, 5 anos de idade. E o guri, assim, estava naquela fase de ficar perguntando, assim, pro pai o que que é tudo, né? Tipo, o que que é tal coisa, o que que é tal coisa, o que que é tal coisa. Aquela fase de questionamento, né? E chegou uma hora, o guri assim perguntou pro pai dele, que é esse filósofo, amigo meu, ele perguntou assim: pai, o que que é o nada? O que que é o nada? E esse meu colega ali, meu professor, ele olhou assim pro filho dele, assim, ele pensou assim e falou assim: ah, tu quer que eu te explique a partir de qual autor isso daí? Por quê? Porque o tema do nada é um tema também muito complexo e muito estudado, né? Você pode falar tanto o nada no sentido do não ser lá da ciência da lógica, quanto pode falar, explicar o nada a partir de Heidegger, tu pode explicar o nada a partir de um modo mais existencialista, né? Mais que ele pega o Sartre da vida, assim. Então, o nada, ele é um assunto muito complexo estudado por muitos autores. Tá? Eu tô falando isso por quê? Porque ah, a noção de felicidade dentro da história da filosofia, ela é amplamente estudada. Então não tem, então tudo que eu tô falando aqui é para te dizer o seguinte, não tem como eu te explicar de um modo bem simples o que é a felicidade, né? Porque não é um consenso dentro da história da filosofia e é explicado por diversos autores de diversas formas, tá? Então eu tive que fazer um recorte, eu vou falar sobre aristotelismo, epicurismo e estoicismo, tá? São três modelos diferentes de felicidade, tá? Bom, a noção de felicidade tem um termo lá da Grécia Antiga, que eu até comentei sobre isso em outros episódios, tá? Vai aparecer na tela aí escrito, que é um termo chamado eudaimonia. Eudaimonia, não sei como é que fala, tá? Eu acho que é eudaimonia. A pronúncia em grego seria eudaimonia. E porque se fosse eudaimonia, acho que teria uma acentuação lá da língua grega antiga, lá do dialeto koiné, que é o dialeto que eles falavam naquela época, que não existe mais, que é um grego arcaico e tal. E a ideia de eudaimonia ela é traduzida como felicidade, tá? Mas na verdade, acadêmicos modernos não acreditam nisso. Até falei acho, um pouco sobre isso lá no negócio do estoicismo, né? Que eu falei um pouco sobre o epiteto. Mas uma segunda interpretação da ideia de felicidade é, é a ideia de completude. Né? Na verdade, não é nem completude. O certo, o que se fala assim, com relação à palavra eudaimonia é human flourish, né? Que seria o florescimento humano. Né? Então, uh, então tem essa interpretação primeira que, olha, eudaimonia é felicidade, depois tem outra interpretação que eudaimonia é florescimento humano, né, a completude existencial, e tem uma terceira tradução do termo eudaimonia, que na verdade não é bem uma tradução, é uma interpretação medieval desse termo, tá, que é tido como beatitude. Tá? Então você viveu uma vida feliz, assim, falando assim em termos de filosofia medieval, é você viver uma vida beata, que é uma vida em conformidade com Deus, tá?
Isso aí tá lá no tem uns... Isso tá tanto no Santo Agostinho, tá? Que é um neoplatônico, né? E tá tanto no São Tomás de Aquino, que é um neo-aristotelista. Entretanto, assim, só fazer um parênteses, tá? Essa distinção entre Santo Agostinho como sendo um platonista e São Tomás de Aquino como sendo um aristotelista, isso aí não é um consenso também dentro do mundo acadêmico, tá? O, eu falo isso porque eu tinha um professor meu que é especialista em São Tomás de Aquino, tá? Um cara completamente Churin-Chun-Fly das ideias, tá? Mas ele era gente boa, assim. Ele era... Ele não era padre, acho que ele tinha estudado no seminário, depois tinha largado, até casou e tal, tem família. E ele era muito bitolado, assim, com esses negócios de religião, tá? E ele, até comentei, acho, talvez em outro episódio, eu tinha um professor meu que ele dava aula com um terço enrolado embaixo no braço, assim, ele andava com aquele terço 24 horas por dia, com o terço na mão, e segurando a cruz, assim, dentro da mão, assim. E ele dava aula, assim, bem, tipo, bem super enérgico, assim, sabe? Falava, assim, com força, assim, sabe? E daí chacoalhava o terço, assim, sabe? E parecia, assim, que... E ele falava bem forte, assim, sabe? E eu falei, cara, mas esse cara aí vai exorcizar alguém aí, cara. Pô, aquele professor era da hora, cara. Esse aí foi um professor meu no doutorado de filosofia medieval, né? Completamente desgraçado da cabeça com o mundo moderno, assim, o cara... Mas esse cara, ele era aqueles religiosos meio desgraçado da cabeça, mas eu tinha um outro também que era aqueles religioso que apesar de tudo, ele ama todo mundo, né? Já esse outro aí que ficava com o terço na mão, ele já não era assim muito de muito amor assim por quem não respeita a Deus, né? E, mas esse cara, ele era um acadêmico e ainda é, né? Porque ele tá vivo, ainda tá trabalhando com isso. E ele dizia que essa distinção entre o do platonismo, né, sendo como uma reinterpretação cristã feita por Santo Agostinho, eh, e, o, e o aristotelismo como tendo uma reinterpretação na figura do São Tomás de Aquino, como um sendo uma coisa e outro sendo a outra, não é bem assim. Ele diz que ele, depois de ter estudado durante muitos e muitos anos São Tomás de Aquino, ele vê que existe muita coisa de Platão dentro do São Tomás de Aquino também. Então, não é como se um fosse uma coisa e outro fosse outra, né? E provavelmente alguém que estuda Santo Agostinho também vai ver muita coisa de Aristóteles dentro do Santo Agostinho. Mas enfim, não sei como é que eu cheguei nisso. Eu tava falando da vida beata, né? Então, a palavra eudaimonia, quando ela entra no mundo medieval, ela vai mudar de significado e vai se transformar na questão da beatitude, né? Que você ter uma vida feliz é você ter uma vida beata, que é uma vida que está em conformidade com os desígnios de Deus, tá? Então, se tu segue a doutrina de Deus, tu vai ter uma vida feliz, tá? E não sei até que ponto isso é verdade, mas essa é a concepção medieval, tá? De um modo assim bem superficial. Bom, então assim, ó, lá na filosofia antiga, primeiro assim, ó, tu tem que entender o seguinte: felicidade não é sentir prazer, tá? O sentir pode fazer parte da felicidade tu sentir prazer, tá? Mas tu pode viver uma vida sem sentir prazer e ainda ser uma vida feliz, tá? Existem correntes que acreditam que a felicidade está associada ao prazer, que isso chama hedonismo, tá? Que é a busca da felicidade através do prazer. E o Epicuro, ele tem uma concepção mais ou menos hedonista, que é um hedonismo um pouco diferenciado, que não dá para bem afirmar que é hedonismo, né? Porque o hedonismo ele é associado a alguma coisa negativa, né? Então a felicidade do hedonismo ela é uma felicidade prejudicial, né? Mas eu vou falar isso mais pra frente. Então, assim, às vezes, né, quando a gente vai falar com alguém do senso comum, assim, tu pergunta, o que é a felicidade? O cara vai dizer, a felicidade é ter uma vida prazerosa, tá? De fato, assim, talvez seja, né, mas tem um problema que é o teu cérebro, que é o seguinte, cara, quando tu sente quando tu tem uma sobrecarga muito grande, tu tem uma vida muito prazerosa, olha só que interessante,
Quando tu tem uma vida muito prazerosa, o teu cérebro, ele se acostuma com aquele prazer que tu tá sentindo e para de fazer tu sentir prazer na coisa que tu faz. Então, uma coisa que dá pra associar bem isso é um determinado alimento. Digamos que tu goste muito de chocolate branco, né? Então tu come um chocolate branco ali e depois no outro dia tu come de novo, e depois no outro dia de novo, de novo, de novo. E todo dia você vai comendo chocolate, 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 né? No que chegar no final desses 30 dias, o chocolate, que é o mesmo chocolate, não vai ter tanto, tu não vai sentir tanto prazer de comer esse chocolate quanto tu comeu no primeiro dia, né? Por quê? Porque tu acostumou o teu cérebro com aquilo e os teus receptores nervosos já não vão liberar mais o negócio de prazer com o chocolate, tá? Então, o, o, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, ó, quanto mais a tua vida é focada em busca por prazer, mais o teu cérebro vai acostumar com aquilo e menos prazer tu vai sentir, ou seja, até o prazer ele precisa ter uma certa moderação, né, na sua vida, né? E é aquela velha história do pão, né? Qual é que é o melhor pão do mundo? Qual é que é o melhor pão que existe no mundo? O melhor pão que existe no mundo é o pão consumido por alguém que está em jejum, tá? Então tu come pão todo dia, você não valoriza o pão, você não vai sentir você não vai sentir prazer comendo aquele pão. Você simplesmente vai comer um pão, que nem você come todo dia. Agora, se tu fizer um jejum, tá? E ficar sem comer muito tempo, cara, aqui quando você comer, aquele pão que você comer, ele vai ser um pão extremamente prazeroso, vai ser o melhor pão que você comeu na sua vida, tá? Por quê? Porque existe essa relação de privação que vai te levar ao prazer, né? E então é mais ou menos isso, tá? Então pega, por exemplo, até no aspecto sexual da coisa lá, o Dan Bilzerian. Tu acha que ele realmente sente muito prazer em viver a vida que ele vive? Não, por quê? Porque aquilo é uma vida pra ele normal, né? Então já caiu na normalidade. O cara já não tá. Pra gente que olha de fora aquilo, pensa, nossa, essa vida deve ser muito divertida, deve ser muito prazerosa e tal. Só que tu acha essa vida prazerosa porque tu não vive ela. A partir do momento que tu vive ela todo dia, todo santo dia, cara, você não. É que nem o negócio do pão, você vai. Não que você não vá gostar de viver, mas o teu prazer em viver a vida, aquele modelo de vida, já não é um negócio que vai te agradar muito, tá? Mas voltando aqui, então só pra fazer uma distinção, né? Existem filósofos que associam a felicidade ao prazer, mas nem todo filósofo associa a felicidade ao prazer, tá? Então, assim, ó, vamos começar com Aristóteles, tá? Que é um nome bem famoso, talvez o principal nome aí que estudasse felicidade. Acho que o principal nome talvez tenha sido Epicuro, tá? Mas o Aristóteles é muito famoso. Ele tem uma teoria sobre eudaimonia e que é associada, no caso do Aristóteles, se associa mais à felicidade, mas o meu orientador do doutorado, que é um especialista em Aristóteles, ele diz que, na verdade, o negócio da eudaimonia do Aristóteles é florescimento humano, é completude existencial. Então, a felicidade é tu ser completo, né? Não é você sentir prazer, né? Mas o Aristóteles, ele tinha três coisas que você precisaria saber que você precisaria ter para ter uma vida completa, uma vida feliz, tá? Isso aqui poderia ser, ó, se tu tiver saco, paciência para escrever um livro de autoajuda, tu pode começar com um capítulo sobre Aristóteles, dizendo assim, quais são os 3 passos da felicidade em Aristóteles, tá? Bom, o Aristóteles, ele tem toda uma concepção, se tu quiser uma referência bibliográfica aonde ele escreve isso, tá num livro chamado Ética Nicômacos, né? O Nicômaco parece que era o filho dele, tá? E esse livro, Ética Nicômacos, é a ética para o filho dele, ou seja, ele escreveu um livro para o filho dele falando sobre ética. E no livro Ética Nicômacos, ele vai fazer ele vai fazer um estudo sobre um monte de coisa, e uma das coisas é essa noção de eudaimonia, né?
eudaimonia e tal. E ele vai dizer o seguinte, né? A primeira coisa que tu precisa ter para viver uma vida feliz, tá? São bens materiais. Então esse é o primeiro ponto, tá? Então pro Aristóteles não é possível tu viver feliz não tendo dinheiro, tá? Isso também não é um consenso dentro da filosofia. Você pega o Diógenes, por exemplo, que era contrário a essa ideia. Até o próprio Epiteto, na verdade, ele dizia que a riqueza é irrelevante e tal. Mas na concepção do Aristóteles, tu precisa ter bens materiais. Tá? Ele vai usar um termo em grego para isso chamado crematística. Tá? E os bens materiais, e aí talvez tu tenha que entender que não é ser rico. Tá? O que eu entendo, assim, da obra de Aristóteles, quando ele está falando sobre crematística, sobre bens materiais, eu acho que no fim das contas ele está falando sobre uma certa segurança financeira, tá? Que seria mais ou menos assim, tu ter um teto, tá? Pra você morar, você ter comida, você ter alimento, você ter o mínimo da sobrevivência básica do ser humano, né? Que seria você ter onde morar, para você não ter que morar na rua, para não ser assaltado, para não ser morto, espancado, né? E você ter os alimentos para você comer, né? Que ele não fala isso, mas eu digo sim, porque na época dele isso não era um problema, mas na época de hoje que é o seguinte, você tem que se alimentar, mas você tem que se alimentar com alimentos nutritivos, tá? Não, porque existe muito alimento que é vendido que ele não nutre, né? Então existe e na época do Aristóteles, todo alimento era nutritivo, porque não existia essa coisa de produto industrializado e tal, né? E no mundo que a gente vive, às vezes as pessoas se alimentam e não ficam nutridas, né? Tu vai nos bairros pobres, tu vê umas mulheres muito gordonas nesses bairros. E daí tu fica, caramba, bicho, como é que, se ela passa fome, como é que ela é tão gorda, né? Ela porque ela tá comendo um alimento que não nutre ela, né? Então ela vai só engordando, 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 engordando e as vitaminas e as coisas que precisaria para tu se desenvolver bem, o teu organismo, isso aí você não tem, né? Mas a concepção do Aristóteles, tá? Era isso, ele dizia que tinha que ter bens materiais, né? E na concepção dele era um negócio aristocrático também, né? Que o bem material incluía você ter uma terra, né? Para você produzir alimento e tal. Você ter animais, você ter mulher e filho, né? Porque a mulher e os filhos na concepção aristotélica, elas estão associadas dentro da mesma categoria dos animais e dos bens de carga, né? Que o Aristóteles fala. Então você teria que ter ali o básico, né? Então você teria que ter um teto, onde sobreviver e tal, cultivar teu alimento e tal. Então isso seria o primeiro ponto, tá? Agora, a concepção de felicidade dentro do Aristóteles, né, ela é um negócio integral. Tá? Então, se você conseguir o primeiro degrau, que é esse de você ter alimentos, tá? Tu pode passar para o segundo degrau. Tá? O segundo degrau é um negócio que o Aristóteles chama de vida política, com K, tá? Política com K. Que eu traduzo mais ou menos assim como vida em comunidade. Tá? A noção de política do Aristóteles, ela vem da ideia de polis, né? Por isso que vem a palavra política vem disso, né? A polis é a cidade-estado grega e a vida política seria uma vida com você convivendo em comunidade, tá? Então, e ele dizia que essa vida em comunidade, tá? Ela é uma vida que condiz com a natureza do animal político-social, né? Que é o termo que é usado em grego, é zoon politikon, né? Então, para o Aristóteles, a natureza fez a gente um animal social, e para você viver feliz, tu tem que viver em sociedade, convivendo com o outro, né? Então, em resumo, né, para o Aristóteles, não é possível tu viver uma vida feliz sendo um solitário completo, um incel absoluto, tá? Por quê? Porque isso vai contra a tua natureza humana, que é a natureza do animal do zoon politikon, tá? Esse é o segundo passo, né? O terceiro passo,
da, 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 da felicidade dentro do modelo aristotélico é a ideia de vida contemplativa, tá? Que seria a vida filosófica, que é a ideia de que também tem a ver com a natureza humana dentro da concepção aristotélica do humano, do animal racional, tá? E então Aristóteles dizia que quem não pensa não pode ser feliz, né? Então a felicidade verdadeira ela é só alcançada através da tua reflexividade. Então é mais ou menos isso, né? Então é preciso que... Por isso que ele dizia que só quem... Não sei se isso era um coping dele, mas ele dizia que só quem era feliz mesmo de verdade no mundo era alguém que tinha acesso à filosofia. Se você não estudasse filosofia, você não conseguiria desenvolver muito bem esse teu lado do animal racional e você não teria uma vida feliz, tá? Não sei até que ponto isso é verdade, tá? Eu anotei aqui equilíbrio imperfeito, tá? Olha só. Tu precisaria ter esses três pontos, né? Então, bens materiais, vida em comunidade e vida contemplativa, tá? Só que esses 3 pontos eles estão mais ou menos em equilíbrio, né? Só que é um equilíbrio imperfeito, né? O aspecto mais importante de todos dentro do aristotelismo para a tua eudaimonia, para tu se desenvolver como humano, é a vida contemplativa, tá? Que nem eu disse, é um degrau, tá? Tu precisa ter os 3, depois tu tem os bens materiais, tu tem a vida política, depois da vida política tu tem a vida contemplativa, mas a vida contemplativa ela deve abranger um aspecto maior da tua vida, tá? Então tu deve se importar muito mais com a reflexão do que com os teus bens materiais e do que com o convívio para com o outro, tá? Mas você nunca deve abrir mão dos bens materiais e você nunca deve abrir mão do convívio para o outro, tá? Para com o outro. Para o Aristóteles, esse modelo de vida é um modelo que praticamente ninguém ia conseguir alcançar, tá? A maioria, isso é a real no negócio, a maioria das pessoas não vai viver uma vida feliz, tá? A maioria das pessoas não vai viver uma vida completa. A maioria das pessoas não vai se desenvolver como um ser humano. A tua felicidade ela é uma luta tua, tá? Tu tem que lutar para isso, né? A não ser que tu já nasceu com tudo isso, né? A não ser que tu nasceu já com bens materiais e você já nasceu com habilidades sociais muito bem desenvolvidas e que você já nasceu tendo os melhores professores de tudo e tal. Mas no geral, a grande maioria das pessoas, elas geralmente elas param no primeiro ponto, né? De buscar bens materiais, né? Existem algumas poucas pessoas que têm bens materiais e também têm essa natureza comunitária mais desenvolvida, tá? E existem muito menos pessoas que têm essas bens materiais, vida política e a vida contemplativa. Então, a felicidade, para Aristóteles, ela é uma coisa muito difícil de ser alcançada, tá? Mais ou menos isso, tá? Tô resumindo aqui bastante, tá? Mas é isso. Eu não sei, cara, no curso ali de humanos aí, cara, já muita gente assim que tinha uns colegas meus que porque isso aí é um ideal burguês, não sei o que e tal. Eu falei, caralho, maluco. Puta merda, cara. Como é que vai ser ideal burguês se não existia burguesia na época, meu Deus do céu? Você tá usando um termo anacrônico. Se tu quer dizer que isso aí é uma filosofia de rico, tu faz o seguinte, cara. Você pega e diz que isso aí é um ideal aristocrático, então. Não é um ideal burguês, né? Mas o camarada enfim, né? O Jacques Ellul, que é um filósofo que eu comentei um pouco sobre ele em outros episódios, ele tinha uma concepção de vida dele, assim, que ele era cristão e tal, e ele negava ideais burgueses e ele dizia que o estilo de vida correto não é o estilo de vida burguês. Ele dizia que o estilo de vida correto é o estilo de vida aristocrático, né? Tem a ver com essa coisa da filosofia do Aristóteles e papapá. Bom, deixa eu ver mais o que eu tinha pra falar aqui. Eu tenho que falar um pouco do Epicuro, tá? Tu conhece o Epicuro? Tá? Eu conheço um pouco, tá?
Até hoje eu nunca encontrei ninguém que é especialista em Epicuro na minha vida, pouca gente que se interessa por Epicuro, tá? Tinha um professor meu da graduação, tá? Que ele vivia a vida dele baseada na filosofia do Epicuro. A noção de felicidade dele é a filosofia do Epicuro, tá? Que, que na minha opinião é bem parecida com a concepção aristotélica, tá? Porque o Epicuro, ele dizia, né, segundo esse meu professor, que tu precisa de três coisas também para felicidade, tá? Você precisa ter que ter o mínimo, tá? Olha só como é parecido com Aristóteles. Tu precisa ter um mínimo, tá? De riqueza e tal, né? De alimentação, ter onde morar, não sei o quê. Você precisa ter amigos, tá? Ele dizia que é impossível tu ser feliz sem ter amigos e tu precisaria de filosofia, de reflexividade. Então se tu tivesse essas três coisas também você era feliz. Mas, vamos... O Epicuro, ele tem um aspecto muito interessante, né? Que ele era um cara que associava a felicidade à ideia de prazer. Não sei se eu tô indo muito rápido no que eu tô falando, talvez. Às vezes, quando eu começo a falar muito rápido, a concentração dos ouvintes desaparece e o cara, intancável, não sei o que. Bom, assim, ó. O Epicuro, ele acreditava que a felicidade, ela se dá no prazer. Aí tá uma diferença do Epicuro por Aristóteles. O Aristóteles não associa muito prazer à felicidade, tá? Mas o Epicuro associa. Entretanto, o prazer em Epicuro, tá, para você alcançar a felicidade, ele não era um prazer hedonista, né, de você só buscar prazeres na vida inteira, né, da vida como um puro gozo, né, que o cara mais feliz é o cara que goza mais a vida, né. O Epicuro não falava sobre isso, né. Ele falava que uma coisa que ele dizia que o prazer ele tem que ser medido, tá? Ele tem que ser medido com uma habilidade mental que a gente tem, que é uma virtude, que é a chamada temperança. Então, tava tudo bem pro Epicuro tu viver uma vida sentindo prazer. Mas o prazer ele tem que ser moderado, tem que ser temperado, né? Então, por quê? Porque o prazer, quando ele é fora de controle, ele gera perturbações na tua alma. E esse é um outro conceito muito importante dentro da filosofia do Epicuro, né, que o bem viver é um viver na qual a tua alma não é perturbada. Tá? Então é você ter uma calmaria de espírito. Então quando você busca o prazer de um modo desregrado, o teu espírito vai ficar... vai perder o equilíbrio. Tá? Tem um exemplo aqui que eu anotei para falar, que é o negócio da busca por riqueza. Tá? A riqueza ela pode te levar ao prazer, pode te levar ao prazer. Tá? Entretanto, a busca por riqueza, quando ela é em excesso na sua vida, ela gera uma perturbação da alma. Porque o camarada, para conseguir dinheiro, o cara vai lá e tem que começar a trabalhar que nem um maluco todo dia, várias e várias horas por dia, se estressando e ligando. E se o cara tem uma empresa, tem que contabilizar, tem que ligar para fornecedor, tem que fazer balanço, tem que calcular imposto, não sei o que, pá. O que eu tô querendo te dizer assim, quando você busca muita riqueza, quando o negócio da tua vida é dinheiro, tu tá buscando dinheiro para ter prazer, só que tu não tá percebendo que a tua busca por dinheiro tá fazendo a tua vida infeliz. Tua vida tá ficando uma porcaria, tá? Tua qualidade de vida tá caindo porque tu tá buscando muita riqueza, tá? E aí a gente volta no negócio do que eu falei da temperança, né? Então isso também precisa ser bem medido, né? Isso também precisa ser algo temperado. Então busque riqueza, mas não abra mão da tua sanidade mental, não abra mão da tua alma, tá? Pra conseguir riqueza. Tu tem que sempre manter a tua alma em equilíbrio ali, sem grandes perturbações, né? E o Epicuro, ele é também conhecido, tá, com um negócio, né? E isso que eu tô falando da moderação, da prudência, a busca por prazer tem que ser moderado,
tá? Ele é conhecido por um negócio chamado cálculo hedonista. Tá? O que é o cálculo hedonista? Né? É a ideia de que o prazer deve ser medido. Vou ler aqui para ti. Ó. Cálculo hedonista é a ideia de que o prazer deve ser medido por uma capacidade humana da virtude da prudência. Tá? Então vamos pegar o exemplo dos alimentos, né? O cara que come muito, ele tá comendo buscando prazer, tá? Só que aqui, o cara que come muito, ele acaba estragando a própria vida com isso, né? Então, o comer muito, o se alimentar muito, ele vai gerar um problema na sua vida, tá? Então, tu tem que moderar aquilo. Então, tu tem que fazer um cálculo hedonista, que é o cálculo seguinte: quanto que eu posso comer e aí ter prazer na comida sem me prejudicar, tá? O cálculo hedonista é mais ou menos isso, né? Então, o que é o negócio do vinho, né? Até eu falei sobre o vinho em outro episódio. O cara disse que vinho faz mal em tudo, né? Não, na verdade, existem estudos científicos que dizem que se tu tomar uma taça de vinho todos os dias, a tua expectativa de vida é maior. Não sei até que ponto isso é verdade, tá? Entretanto, o que eu sei é o seguinte: se você tomar muito vinho todo dia, você vai estragar a sua vida, porque você vai virar um alcoólatra, né? Então você vai cair num vício, e esse vício vai destruir a tua vida. Ou seja, o prazer, se ele é moderado, ele é algo bom. Então toma ali uma tacinha de vinho por dia, tranquilo. Comer um chocolate ali, um pouquinho por dia também, tá tranquilo, tá? Agora, se tu come muito chocolate, você vai ficar gordo, você vai ter um treco, você vai ser churrascado pelas tuas próprias artérias, tá? E se você bebe muito vinho, você vai ter um problema relacionado ao alcoolismo, tá? Então, assim, o importante do Epicuro é o seguinte: não é errado você ter prazer na vida, né? O que é errado é você só buscar prazer na vida, por quê? Porque o só buscar prazer na vida, ele vai destruir a tua vida, tá? E isso seria o hedonismo puro, né? O hedonismo máximo é a busca por prazer a qualquer custo, e isso, a consequência final do hedonismo completo é você ter a sua vida totalmente destruída por aquilo que tu buscava, né? Então, se tu quer buscar muito, muito dinheiro, você vai ter a sua vida destruída pelo dinheiro, né? Se você toma muito vinho, você vai ter a sua vida destruída pelo alcoolismo. Se tu se alimenta demais, tu vai ter a sua vida destruída pela gordura em excesso que circula no teu sangue, por problemas relacionados à obesidade. O teu joelho não vai aguentar mais, você vai ter que operar. Daí você já vai meter uns coping ali que, eu preciso de um assento maior nesse avião. Não, você não precisa, cara. O que você precisa é parar de comer que nem um louco e moderar a sua vida, cara. Você precisa de Epicuro na sua vida, tá? Você precisa entender que tudo na sua vida precisa de uma moderação, cara. Tá? Então você não pode viver só no hedonismo, tá? Caso você queira uma referência, eu trouxe aqui uma citação do Epicuro, tá? Deixa eu ler aqui pra ti. Pera aí que eu diminuí a fonte aqui. Ô, desgrama. Pera aí, pronto. Então, abre aspas para Epicuro, né? Isso aqui está no livro Carta a Meneceu, que é a Carta para a Felicidade, né? Que é um livro que o Epicuro fala sobre isso. A tradução de Álvaro Lorenzini e Enzo del Carratore. Segunda edição, São Paulo, Unesp, pela editora Unesp, republicado em 2002, né? E é isso aí. Isso está na página 43 do ano desse livro, né? Que foi publicado em 2002. Né? Então, abre aspas para Epicuro. Quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres intemperantes, ou aqueles que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou concordam com ele, ou interpretam erroneamente. Mas o prazer é a ausência dos sofrimentos físicos e da perturbação da alma. Tá? Então, é aquilo, fecha aspas então pro Epicuro. Então você vai ser feliz quando você não tiver essa alma perturbada. Então se você bebe muito vinho, tua alma vai ser perturbada. Se tu come demais, tua alma vai ser perturbada. Se tu tá desesperado buscando riqueza, independência financeira e cultura de aporte, né, tua alma também vai estar perturbada.
E ele fala aqui nessa citação sobre o sofrimento físico, né? Você vai ter um sofrimento físico associado a essa tua ausência de moderação com relação à vida, tá? Outro aspecto, né, que o Epicuro falava, que ele dizia também, né, da amizade, né? Ele dizia que a amizade é fundamental para você ter uma vida feliz. O que é muito difícil, né, no mundo que a gente vive hoje, né? As pessoas... É muito difícil tu ter um amigo mesmo, assim, no mundo que a gente vive, né? Parei pra pensar esses dias, cara, eu tava pensando sobre isso. E acho que eu tenho, assim, de amigos, assim mesmo, acho que eu tenho 3 amigos, cara, né, na minha vida inteira, sabe? E olha só, esses 3 amigos, são amigos que eu conheço há muitos anos, tá? Não é amizade recente que eu fiz de poucos anos pra cá, né? E eu acho que tá cada vez mais difícil as pessoas fazerem amigos, porque cada vez mais as pessoas meio que só pensam em si mesmos, né? A relação de amizade e a relação de amizade verdadeira, o que é a relação de amizade verdadeira? A relação de amizade verdadeira é quando tu se sente feliz vendo o bem do outro, quando tu se sente feliz vendo que o seu amigo está bem, né? Isso é uma felicidade verdadeira, né? E é muito difícil a gente viver uma vida dessa hoje, cara, de tu ver as pessoas meio que querem ser amigas tuas baseado num interesse, ou de um interesse prazeroso, porque elas gostam de ti que tá engraçado, ou pelo interesse de se aproveitar, utilitarista mesmo, assim, sabe? Essa amizade verdadeira, né, o Aristóteles falava sobre isso, essa amizade verdadeira é uma amizade muito rara, principalmente nos dias de hoje, né, onde todo mundo só pensa em si próprio, né, é muito difícil você viver no mundo de hoje, assim, pensando no outro, assim, sabe? Pra você ter uma amizade verdadeira, é meio que tu tu se sente bem, olha só, é uma coisa que tu se sente bem vendo o outro bem, né? Mas não é assim que funciona, né, no mundo que a gente vive. No mundo que a gente vive, as pessoas viram amigas porque elas querem, tem interesse próprio em ser amigo dos outros, né? O que é meio triste, né, cara? Mas, enfim, né? E ainda mais no mundo que... Bom, enfim, isso é um assunto pra outra coisa, tal, talvez pra um outro assunto, né? Mas a amizade também ela é trabalhada dentro da filosofia, assim como a felicidade é, tá? Mas o Epicuro, tá, ele dizia o seguinte, cara, que a convivência entre amigos pode gerar uma troca saudável de pensamento e opiniões enriquecedoras, né? Então, você ter amigos é importante para você ter uma vida feliz, né? Você não pode viver uma vida feliz sem ter amigos, porque os amigos... Você ter uma boa conversa é algo que... Uma boa troca de ideias com um amigo teu é algo muito saudável para sua vida, tá? Que mais que eu tinha aqui? Tá, então basicamente assim, ó, a noção ali, então em resumo do Epicuro, deixa eu ver quanto tempo eu falei, tá, 38, tá, ainda tem tempo. A noção do Epicuro, ela é assim, ó, é você ter o básico, tá? Ter uma certa segurança e tal, né, de você ter o que comer, de você ter o que se alimentar, tá? Você ter amigos, né, que é isso que eu falei, de você ter uma convivência e tal. E a parte mais importante, pelo menos eu vejo disso, é você ter a virtude da prudência muito bem desenvolvida dentro do teu cérebro, tá? Eles não usavam o termo cérebro, eles usavam o termo alma, né? Tu ter uma alma virtuosa, uma alma com prudência e tal. Porque a prudência? Porque a prudência ela é capaz de moderar a tua busca por prazer, né? De um modo que a tua busca por prazer vai ser uma busca saudável, né? Então, talvez a diferença fundamental aqui do Aristóteles pro Epicuro é que o Epicuro ele dá uma ênfase na noção de prazer, né? Que tá tudo bem você sentir prazer na vida, contanto que você faça o cálculo hedonista, né? Que é o cálculo
de você saber o quanto na sua vida você tem que buscar o prazer e quando é a hora de você parar, né? Outro exemplo que me veio aqui em mente, né, é o negócio eu até falei sobre isso, o negócio dos jogos, né? Você pode ficar jogando ali no computador, pô, é bacana, é legal, você tem um certo prazer, né? Mas a tua vida não deve ser isso. Você não deve ficar muito nisso, tá? Porque se tu ficar muito nisso, você vai estragar a sua vida, né? Você vai gerar perturbações na sua alma, né? Você vai ficar jogando várias horas e no final dessas várias horas você vai ter uma perturbação na tua alma que é o seguinte, você vai perceber e talvez você vai esconder isso de você mesmo, mas você vai perceber que você está jogando muito tempo da sua vida fora, né? Que você não deveria estar ali fazendo o que você está fazendo. E aquilo ali, talvez tu minta para você mesmo, mas tua parte mais interior sabe disso, que tu tá desperdiçando a tua vida naquilo, né? Então por isso que é importante que você tenha prudência, cara, em tudo que tu, até no negócio dos games aí e tal, pra quem joga, né? Eu sei que tem os ouvintes meus aqui que são tudo LOLzeiro, o camarada deve estar me ouvindo enquanto deve estar jogando uma partida de League of Legends. Eu sei, ouvinte, eu sei que você é. Que você é o cara que, eu vou botar Vayne top de teleporte contra Renekton, vai dar bem certo, sim, vai dar bem certo, vai. Nível 3 o cara vai flechar na sua cara e um abraço pra você vai ficar morrendo 15 minutos direto e vai estragar a partida ranqueada dos outros porque você achou que era interessante botar Vayne de teleporte na partida ranqueada dos outros. Meu Deus do céu, você... Ai, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Aposto que você é main Yasuo, né, seu desgraçado. Mas voltando ao negócio aqui, antes que eu tenha uma crise nervosa, né? Eu joguei LoL no passado, tá? E eu fui banido do League of Legends, tá? E eu até vou contar, talvez mais pra frente, talvez essa história, que talvez tenha sido uma das melhores coisas que me aconteceu, cara. Porque quando eu parei de jogar aquilo, assim, meus níveis de felicidade, assim, aumentaram muito, né? Porque aquele jogo é um jogo desgraçado, cara. Isso aí ninguém é feliz jogando aquele jogo, né? Tu entra ali pra jogar, você sai puto, cara. Você sai desgraçado da cabeça com aquilo, né? Aquilo ali não faz bem, né? Mas voltando aqui, tá? Vamos para a parte relacionada ao estoicismo. Muito que eu vou falar aqui do estoicismo eu já comentei num outro vídeo onde eu tava falando sobre o Epiteto, né? E o negócio do estoicismo, assim, a noção de eudaimonia estoica, ela não tem a ver com, na minha opinião, tá? Como alguém que eu sou um especialista em estoicismo, né? Porque eu fiz doutorado nisso. O estoicismo ele não é associado a palavra eudaimonia não significa felicidade, né? Não significa prazer, né? Dentro da filosofia estoica, a eudaimonia ela significa desenvolvimento humano, né? Ela significa um negócio do caminho da natureza, do human flourish, tá? Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui, cara. Tá, assim, ó, o desenvolvimento humano, né, a eudaimonia, a felicidade, ela vai se dar quando você se coloca em conformidade com a natureza. Então, quando tu tá seguindo a tua natureza humana, né? E aí a gente volta naquela discussão complexa sobre o que é a natureza humana, né? O que é o caminho da natureza e tal. Para os estoicos existem algumas respostas sobre isso, né? Você viver uma vida seguindo a tua natureza é você seguir aquilo que você foi feito para fazer, tá? Então o exemplo que se dá é o exemplo do pássaro, né? Um bom pássaro, um pássaro feliz é um pássaro que voa, né? Então um pássaro que não voa, ele não é um bom pássaro, né? Contanto que ele tenha sido criado pela natureza para voar, né? Agora o ouvinte deve estar pensando, uma galinha não voa, a galinha não é um bom pássaro, mas a galinha não foi feita para voar, tá? Mas um pássaro que foi feito pela natureza para voar e ele voa, ele é um bom pássaro, né? Um peixe que foi feito para nadar e ele nada, ele é um bom pássaro. É um bom pássaro. Um peixe é um bom pássaro, é boa. Um peixe é um bom peixe quando ele consegue fazer aquilo que a natureza disse para ele fazer, né?
Quando ela criou o peixe para nadar, então se o peixe nada é um bom peixe, é um peixe feliz, né? Agora, o pássaro também, se o pássaro voa, ele é um bom pássaro, né? Contanto que o pássaro tenha sido feito para voar. O humano é mais ou menos isso, tá? E só que a parte um pouco mais complicada sobre o humano é o seguinte, cara, o que é o voar do humano, né? O que é o nadar do humano, né? Porque pro pássaro parece que é mais fácil, né? Tá, tu vê, a natureza deu asa pro pássaro e o pássaro tá voando, né? Então é um bom pássaro. Já o ser humano é difícil, né? O que caracteriza o humano, né? O que caracteriza o animal humano, né? E na filosofia estoica, o que caracteriza o animal humano é a ideia de racionalidade. Tá? Na verdade não é bem a ideia de racionalidade, porque a palavra racionalidade ela tá ligada, ela é mais usada dentro do medievalismo no negócio de ratio, né? Ratio tá mais a ver com uma capacidade lógica, matemática, de você ter pensar raciocínios e números e tal. Mas a racionalidade, de um ponto de vista mais histórico, ela tem mais a ver com a ideia de fronesis, que é a sabedoria de vida prática, né? Fronesis é um termo em grego. E para os estoicos, o humano eudaimônico, né, que seria o humano feliz, né, mas os estoicos não acreditam muito em felicidade, é a ideia de que o humano eudaimônico, ele é um humano que pensa. Tá? Então, se você vive uma vida sendo racional, pensando antes de agir, né, refletindo sobre a tua própria vida, a tendência é que tu viva uma vida completa. Então, assim como a natureza fez o pássaro com asas porque ela quer que o pássaro voe, a natureza fez o humano com a racionalidade porque ela quer que o humano seja racional. Ela não quer que o humano viva de um modo não racional. Né? Inclusive, esse é uma objeção que você pode fazer para o camarada que acha que o sentido da vida é que tudo que existe na vida é para você se reproduzir, né? Tudo é sexo na vida, né? Que é uma concepção hedonista também. Bom, se tudo na vida é para isso, né? Olha só, me acompanha. Se tudo na vida é para isso, né? Por que caramba a natureza te deu a racionalidade? Não era melhor a natureza ter te feito como um cachorro? Porque o cachorro não pensa. A vida do cachorro é isso. O cachorro vai ali, reproduz e não quer saber, né? Inclusive é muito mais fácil o aspecto reprodutivo do cachorro do que da vida humana, né? Agora, se a vida se resumisse a prazer sexual, a busca por reprodução, né, não faria sentido a natureza te dar a racionalidade. Então, pelo fato da natureza ter te dado a racionalidade, isso meio que já mostra que a tua vida é algo além disso. Não que o aspecto sexual da tua vida não seja importante, não que o aspecto reprodutivo não seja importante. É claro que é porque assim tu perpetua a espécie humana. Mas parece haver algo a mais que isso. Então, eu acho que o cara que diz que tudo na vida se resume a aspectos reprodutivos, eu acho que o cara não entendeu exatamente o que é o ser humano, né? O cara meteu uns coping ali e tal pra justificar a degeneração sexual que esse cara tem, tá? Essa é a minha opinião. Hedonista, desgraçado. Mas, né? Então, assim, o estoico, inclusive, ele tinha a noção de que o prazer, olha só, os estoicos eles tinham uma noção de que o prazer, eles muitas vezes eles te aprisionam, né? Então, e eles acabam destruindo a tua vida. Então, quando tua vida tu só busca o prazer o tempo inteiro na sua vida, a consequência é que a tua vida seja destruída, né? Voltamos ao exemplo do gordo, né? O gordo que está buscando prazer em alimento, né? Ele não está se alimentando de um modo racional. Ele não está pensando, será que eu deveria comer mais ou menos? Ele simplesmente está vivendo a vida dele no modo automático. E ele está comendo. E aquilo ali vai destruir a vida dele, né?
E aquilo ali não era o que a natureza fez ele para fazer. A natureza fez ele para pensar, para parar de comer, entendeu? De olhar e falar, não, agora tá bom, já estou satisfeito, eu tô acima do peso, preciso fazer um regime, alguma dieta, né? Então, a vida que ela é feita somente em cima de prazeres sensoriais dentro da filosofia estoica não é uma boa vida, porque ela te leva à desgraça, tá? Então, eu falei do Epicuro. O Epicuro, ele era um pouco hedonista, mas ele tinha um negócio da prudência. Já o estoico não. O estoico diz, ó, isso aí, qualquer busca por prazer na sua vida, isso aí não é bom. Tá? O bom é você buscar uma vida racional em conformidade com a natureza, conformidade com a natureza humana, que é aquilo que tu é, que é aquilo que tu foi feito para fazer. Tá? Deixa eu ver aqui o que eu anotei aqui, ó. Tá, isso aqui eu já falei, ó. Associar felicidade a prazeres não tem nada a ver com estoicismo. Tá? Para o estoico, a felicidade se dá quando nós agimos do modo que deveríamos agir, né? Como seres racionais, né? Como que é o modo que a gente deveria agir é o modo que segue os caminhos da natureza, tá? E quando você vive a sua vida só buscando prazer, as suas ações, na maioria das vezes, vão te levar à desgraça, isso eu também já falei, tá? Ser feliz é ser completo, né? No sentido eudaimônico do termo. E só se pode ser completo sendo racional. Ser racional é estar em conformidade com a natureza humana. Tá? Então, o que importa para um estoico, se tu perguntasse para um estoico, o que é a felicidade, ele dizia, olha, a felicidade não importa. Tá? A felicidade na sua vida, ela não importa. O que importa na sua vida é você fazer a coisa correta, fazer a coisa certa, que é agir do modo racional. Então, a felicidade, os estoicos têm aquela distinção entre o bem e o mal e o indiferente, né? A felicidade é quase como se ela fosse um indiferente, né? A tua existência, a tua vida, o negócio da tua vida é você fazer a coisa certa. Não é você ser feliz, não é você, minha motivação é uma motivação baseada no prazer. Não, a tua motivação tem que ser baseada na racionalidade, naquilo que você pensou e você acha isso é a coisa certa, tá? E claro que talvez os estoicos eles sejam muito radicais, tá? Mas de certo modo, em muita coisa eles estão corretos quando eles falam isso, né, cara? Muita gente que... quantas pessoas às vezes que a gente vê que o camarada assim, eu odeio o meu trabalho e tal, eu não quero trabalhar mais porque eu me sinto infeliz no meu trabalho. Cara, mas se o teu trabalho é útil, se o teu trabalho é importante, cara, isso tá tudo bem você abrir mão da tua felicidade para se dedicar ao teu trabalho. Inclusive isso é um ato de caridade, né? Você está trabalhando pelo bem do outro, né? Pensar no exemplo de um médico, né, que tem uma rotina de vida muito estressante, muito ruim, cara, mas muito ruim mesmo, assim, né? No geral, é muito raro você ter um médico que o cara é tranquilo, tá? E aquilo ali, tipo assim, você não deveria abrir mão de trabalhar com isso porque te deixa infeliz. Você deveria entender que aquilo ali é algo bom, não só pra ti, né, que está satisfazendo a tua racionalidade, aquilo que é a coisa que você deveria fazer, quanto para o outro, né? Você está fazendo não sei. Não sei até que ponto, cara, porque ao mesmo tempo, cara, se você abre mão completamente da tua felicidade, eu acho que a tua própria ação já começa a ficar, tu já começa a ficar prejudicado, né, na tua ação. Porque daí você já entra num processo depressivo, você já fica mal, daí você já não consegue trabalhar direito, né? Talvez a busca por prazer, a busca por felicidade seja algo importante pro teu próprio organismo, né, ficar bom, assim, continuar bem. Então eu não sei até que ponto os estoicos estão corretos nisso, tá? Mas para os estoicos a noção de uma boa vida ela é uma vida quando você faz o que você tem que fazer, né?
não é uma vida feliz, né? Até o próprio Marco Aurélio, imperador, o Marco Aurélio, ele relata lá nas meditações dele que simplesmente ele odiava o trabalho dele. Ele odiava o trabalho dele. O trabalho dele era um horror, que tinha que lidar com pessoas horríveis o tempo inteiro. Ele era imperador de Roma. Tinha que lidar com pessoas horríveis, o cara não podia fazer nada, tinha sempre alguém querendo te passar uma perna, tinha sempre alguém querendo te matar, te churrascar, né? Então, era uma vida muito estressante, cara, que não tinha prazer nenhum, né? Às vezes a pessoa olha pro, ele é um imperador, ou o camarada é um presidente, a vida dele deve ser divertida. Não, cara. A vida dele é exatamente o oposto de ser divertido, né? É uma vida muito ruim, cara. É uma vida. Experimenta aí, cara, ser presidente de um país pra tu ver que legal que é, né? Todo dia, todo dia, ainda mais o Bostil. Quero ser presidente do Bostil, cara. Deve ser um negócio assim infernal, cara. Imagina, cara, você ter que almoçar com o Renan Calheiros, cara. Imagina você ter que conversar com o Pacheco lá, cara. Isso aí deve ser um horror, cara, né? Mas o Marco Aurélio dizia, olha, apesar de ser muito ruim, eu sei que eu preciso seguir governando Roma, porque se eu sair, vai entrar um cara pior, tá? Então, eu não vou ter uma vida prazerosa, ele falava sobre isso, eu não vou ter uma vida prazerosa, minha vida não é prazerosa, minha vida é um inferno, tá? Mas é o que eu tenho que fazer. Então, existe um senso, o negócio é o daimônico, o estoico, tem um senso de dever associado. Então, tu faz aquilo que tu faz não porque é prazeroso, mas tu faz aquilo que tu faz porque é o que tu tem que fazer. É o seguir o caminho da natureza, seguir o caminho do bem, por assim dizer, tá? E é mais ou menos isso, tá? O que há de comum entre essas três visões, né? Eu falei de um modo geral sobre o Aristóteles, né? Sobre os 3 passos da vida feliz em Aristóteles. Vamos fazer um resumo de novo, né? Aristóteles, você precisa ter um equilíbrio entre vida material, vida social e vida reflexiva, tá? Epicuro, também mesma coisa, só que o Epicuro ele tem uma noção mais associada ao prazer, né? Que tá certo você buscar prazer, contanto seja moderado, cálculo hedonista e papapá. E os estoicos diziam que o bem viver, a vida eudaimônica, é uma vida cujo foco principal é você seguir a tua natureza humana racional e fazer aquilo que você tem que fazer, tá? E o que é aquilo que você tem que fazer? Isso eu não tenho como te dizer. Por quê? Porque o que tu tem que fazer é uma decisão pessoal da tua vida. Cada um de nós nasce com uma condição humana diferente. Então não há como eu dizer pra ti, pra tu ser feliz na sua vida, tu tem que ser um filósofo. Não. Às vezes, cara, cada pessoa tem uma condição. Então não há como. Por isso que autoajuda muitas vezes não adianta de nada. Porque você lê um livro te dizendo, olha, age de tal modo, isso aí não é algo particular, né? Cada ser humano ele é um ser particular, então cada ser humano deve buscar o seu caminho correto para a eudaimonia, seja a eudaimonia a felicidade, seja a eudaimonia a completude, seja a eudaimonia o caminho da beatitude, por assim dizer, tá bom? Mas o que há de comum entre esses 3 elementos, né? Essas 3 coisas que eu te falei, entre aristotelismo, epicurismo e estoicismo? Tem uma coisa em comum, tá? Que aí talvez seja o ponto-chave do negócio da felicidade, que é o pensamento. Tá? Esses 3 autores eles dizem que tu não é fundamental para tua vida que tu pense sobre a vida, tá? Que você não viva a vida no automático, tá? E isso acaba sendo um pouco meio triste, porque a maioria dos humanos vive a vida no automático, né? Tu vai ver aí, vai final de semana, por exemplo, sai caminhar final de semana, você vai ver os caras tudo ali tomando cerveja ali e ouvindo umas músicas e comendo um churrasco e não sei o que e tal, sem pensar muito, né? Só o cara vivendo a vida no automático, né?
talvez o Aristóteles esteja certo e poucas pessoas no fundo vão conseguir viver uma vida feliz, eudaimônica. Mas enfim, né? Então se eu fosse para tentar te dizer alguma coisa assim sobre a felicidade, eu diria que pense um pouco, tá? Eu acho que o pensamento ele é algo importante para a felicidade, né? Mas ao mesmo tempo, o pensamento em excesso, tá? Quando você pensa de um modo muito radical, isso também te leva à infelicidade, né? Então você tem que pensar de um modo também moderado, enfim, é complicado, né? Então, mais um episódio aí que a gente chega ao fim sem ter nenhuma conclusão, tá? Ah, cara, sei lá, bicho, eu não sei, né? E mas é isso, então fique aí com até semana que vem aí. Espero que talvez esse episódio aí tenha te feito pensar, talvez tenha te ajudado em alguma coisa. Se não te ajudou em alguma coisa, desculpa. E até semana que vem, cara. Um abraço aí. Fique bem, cara. Se mantenha no caminho racional, se mantenha no caminho da natureza aí, cara. Valeu, falou, um abraço e tchau.